Você provavelmente conhece alguém que fica falando: One Piece é o melhor anime do mundo. Ai não, porque o mangá de One Piece é o melhor mangá do planeta. Eu amo muito o mangá de One Piece. Ai não, porque o One Piece é minha obra favorita. Beleza, eu entendo que muita gente considera o One Piece seu anime favorito, seu mangá favorito, sua obra favorita. Porém, de tanto ouvir isso, eu fiquei curioso e eu quero saber por quê. Por que o One Piece é seu anime ou mangá favorito? Foi essa a pergunta que eu fiz no meu TikTok. Me sigam no TikTok, @Gabriaras, a fim de querer entender um pouco mais por que as pessoas amam tanto One Piece. É muito fácil você dizer: ah não, One Piece é meu anime favorito. Mas eu quero ver você explicar por quê. Então no vídeo de hoje a gente vai ler alguns relatos aqui de fãs de One Piece falando por que eles amam tanto, né, essa obra do Eiichiro Oda. E aí eu acho que a gente pode usar esses relatos como gancho para conversar um pouco sobre One Piece como um todo. Começaremos então pelo ponto. Ele não tem nome, é o ponto final, né? Ponto final, não é ponto de interrogação ou qualquer outro ponto, é o ponto final. A construção de mundo é fascinante pra mim. Parece que a gente tá vendo só uma parcela daquilo, enquanto o resto do mundo, das ilhas, estão vivendo outras coisas sem parar por causa do protagonista. E isso reflete e torna mais consistente todo o restante pra mim. Qualidade na construção de personagens, qualidade nas pautas apresentadas, etc. Parece que o impacto das mensagens passadas é maior quando o leitor tem a sensação que aquele mundo é um mundo vivo e em constante movimento. Eu acho que isso é o que atrai muita gente para One Piece e me surpreendeu muito. Conforme eu tava conhecendo esse mundo de One Piece, os momentos que eu achava mais legal e ficava esperando mais para aparecer eram aqueles onde mostravam a repercussão das ações dos Chapéus de Palha ao redor do mundo. E principalmente para aqueles personagens que eles já conheciam, né? Um exemplo disso é quando eles conseguem as suas primeiras recompensas. O Oda vai mostrando ali como cada personagem que eles conheceram durante, né, aquela pequena viagem até eles, né, enfrentarem o Arlong, reagem a eles conseguindo essa recompensa neles, né? E isso é definitivamente um dos pontos mais altos de One Piece. Porque que nem ele falou, faz parecer que esse mundo ele é vivo, né? Ele não é baseado apenas no que os personagens principais fazem. E conforme a história vai progredindo, você vê que a vida desses personagens, né, que os Chapéus de Palha conheceram ou já conheciam, vai mudando com o tempo também. Um exemplo bobo disso é a moça do bar lá que cuidava do Luffy, que eu até hoje não lembro o nome dela. E eu deveria ter pesquisado já, calma aí. A Makino, finalmente. A Makino, eventualmente, aparece com um bebê nos braços, tá ligado? E isso dá essa sensação de que, nossa, enquanto os Chapéus de Palha não tava fazendo tal coisa, ela foi lá, se envolveu com alguém e teve um filho. Isso é muito legal, mano. E o Oda faz isso toda hora. O Rafão Brabo diz... Rafão Brabo, esse... Mundo bem construído, os personagens secundários não são simplesmente esquecidos, protagonistas diferentes e carismáticos, lutas boas, muita comédia, vilões bons, sistema de poder muito interessante, cenas muito emocionantes, mistérios, hypes e as coisas que você falou. Se você quer saber o que eu falei, vá no meu TikTok. One Piece é bom em tudo, mas o que realmente fez eu gostar é o quão divertido é acompanhar a obra. E aqui eu devo admitir que também foi o que me agarrou em One Piece. Eu ter começado a assistir One Piece foi uma quebra de barreira na minha vida, praticamente. Eu assistia anime quando eu era mais jovem, quando eu tinha, sei lá, uns 13, 12 anos, mas eventualmente eu parei de assistir e comecei a achar anime coisa de gente idiota, tá ligado? Eu comecei a meio que ter uma rejeição pela estética de anime, né, de ser um negócio muitas vezes bobo, sabe? Dos personagens serem muito expressivos e ser esse negócio meio bobinho. Só que com o tempo, eu fui deixando de ter essa impressão, e quando eu fui assistir One Piece e ele tinha isso, esses momentos totalmente bobos e idiotas, eu fiquei apaixonado, mano. Eu acabei percebendo que esse meu ranço que eu tinha era muito idiota, sabe? One Piece me fez abraçar esse meu lado que tava meio adormecido, sabe? De gostar de anime, que tá fazendo eu ter vontade de assistir outros animes, né? Eu tô com planos aí de fazer alguns vídeos reagindo pela primeira vez a alguns animes que eu nunca assisti, porque eu tava longe desse mundo, justamente por esse meio que preconceito, né, de ah não, anime é coisa de idiota, otaku é tudo idiota, é tudo nerd, é tudo esquisito. E
não necessariamente, né? Era só um negócio que eu tinha, idiota, que eu acabei quebrando com One Piece. E ele ressalta, né, mais uma vez sobre esse negócio dos personagens secundários não serem esquecidos, o que é muito legal. Você vê personagens que são introduzidos lá no começo e não só o Oda mostra ele, mas ele introduz eles na história também, né? Que é algo que alguns personagens eu pensei que iriam sumir e de repente eles aparecem e são relevantes e são interessantes de você ver de novo na história. O Oda é muito bom em fazer isso. Agora, nas lutas muito boas, eu devo admitir uma coisa. Em One Piece, eu não ligo muito pra luta. E eu acho que isso é uma qualidade. Complementando o que foi dito no último relato, eu sempre me interessei muito mais pela construção de mundo de One Piece do que nos momentos de luta. Tipo assim, quando chega no momento do arco, onde você vê que cada chapéu de palha vai ter que enfrentar alguém, e aí vai ter todo um negócio deles lutarem, aí eles vão dar soco, aí eles tomam soco, aí eles veem, não, eu preciso vencer esse cara, e aí eles vão lá, usam a motivação deles e conseguem ganhar. Eu sempre achei isso meio chato, tá ligado? Mas eu sempre ficava na esperança de não, quando acabar isso aqui, o Oda vai mostrar os efeitos do que aconteceu aqui no mundo, e aí a gente vai ver a marinha agindo, a gente vai ver os outros piratas agindo, e isso sempre me deixou muito animado de continuar acompanhando One Piece, porque, que nem Ali falou no último, é um mundo vivo, e isso eu sempre valorizei mais ao invés das lutas, que não são ruins, mas eu nunca me interessei muito. Aí, né, sempre tem os engraçadinhos, sempre tem os caras que se acham diferentão, né? E aí, o nono N resolveu falar, tá na moda ser fã de One Piece. E como eu disse, graças a Deus. Tem essas pessoas, né, que elas gostam de ser contra. Ah não, todo mundo gosta disso aqui, então automaticamente é ruim. Eu sou meio assim com algumas coisas, vou admitir. Tem coisas que eu vejo que todo mundo gosta, que eu fico imediatamente meio contra. Ah, mano, isso aí deve ser chato, isso aí eu nem vou ver. Mas assim, tá na moda ser fã de One Piece? Eu diria que sim. Por quê? Porque o One Piece tá em alta, então obviamente vai ter mais gente sendo fã, descobrindo essa obra, né? Eu sou um deles. Seguindo pro relato do Pedro Fonseca, construção de personagens, história extremamente bem amarrada, acontecimentos distantes se mostram relacionados, vibe da aventura e talvez o principal que pega o coração, o conceito de liberdade pro Luffy. É simples e profundo ao mesmo tempo. Ele não tem uma visão de mundo ideal e quer impor isso aos outros. Ele quer viver a vida dele e quer que os amigos também vivam. Aqui já dá pra gente perceber um padrão, né, que todo mundo cita, né, a construção de mundo, os personagens e tal, mas ele adiciona algo bem relevante, que é, de fato, essa mensagem que o Oda passa através do Luffy sobre liberdade. E que eu me peguei pensando sobre isso e eu acho muito interessante como o Oda, ele usa desde o começo, desde lá em Shell's Town, quando ele introduz o Morgan, né, o primeiro marinheiro que é do mal, pra mostrar pra gente que o pirata, ele não é do mal por ser pirata, e o marinheiro, ele não é do bem por ser marinheiro. E isso junta com esse conceito de liberdade que ele tem pro Luffy. O Luffy não quer ser rei dos piratas porque ele quer ser rico, porque ele quer, né, fama. Ele quer se tornar o rei dos piratas porque ele acredita que o rei dos piratas é a pessoa mais livre que existe. E ser livre nesse sentido, pelo que eu entendo, é tipo assim, você não precisa se tornar um marinheiro para fazer o bem. E como eu disse, você não precisa se tornar um pirata, você não precisa ser um pirata para ser uma pessoa do mal. Isso acontece em ambos os casos. Existem piratas bons, existem marinheiros ruins, existem cidadãos normais do bem, existem cidadãos normais do mal. Nenhum rótulo que você tenta colocar em alguém vai definir exatamente quem a pessoa é. O Luffy, por exemplo, ele é um pirata que faz o bem. Por quê? Porque ele é livre para fazer tal coisa. Ele escolhe ser um pirata porque ele quer fazer o que ele quiser. Se ele se tornasse um marinheiro, ele não teria essa liberdade de fazer o que ele quiser. Ele teria que seguir a regra do governo mundial, a regra da marinha. E aí, óbvio, né? O pirata, ele é livre também para ser do mal. Só que o Luffy, ele não é tipo, eu quero que você seja livre para fazer o que você quiser, se você quiser matar alguém, mata, faz o que você quiser. O Luffy, ele tem uma ética. Isso é muito bem mostrado em Wano. Ele vê o Kaido usando aquele país para extrair todos os seus recursos minerais, usando a população como escravos, deixando a população morrer de fome, enquanto alguns podem comer até desmaiar. E ele
resolve fazer algo contra isso, porque ele tem uma ética, ele tem definido nele o que ele acha que é certo e o que ele acha que é errado. E se ele acha que alguém tá fazendo algo errado, ele vai lá e vai dar uma coça nessa pessoa. Eu não acho que o conceito de liberdade de One Piece, né, que o Oda fala, é um conceito de liberdade irrestrita. É um conceito de liberdade onde você faz o que você quiser, mas o que você decidir fazer com essa liberdade vai ter consequências. Porque não é porque você consegue fazer tudo o que você quer que você deveria fazer tudo o que você quer. Tem coisas que você simplesmente não deveria fazer porque é errado. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas é mais ou menos isso. Avançando para o relato da Estrela. As pessoas têm que começar a pôr nome nas coisas, né, gente? Senão fica difícil, né? Mas a Estrela disse: o que me fez amar One Piece é a personalidade de cada Mugiwara e como é cativante e divertido assistir as aventuras deles e sentir compaixão por cada um. E aí eu vou complementar isso com o relato do mano Super Xandão, que é uma honra ter aqui, né, apesar dele ser um maluco do caralho. Eu gosto porque é o único anime que você realmente cria laços, você se importa com os personagens, como Sabaody. Fiquei desesperado achando que eles tinham morrido. Sinto como se eles fossem meus amigos mesmo, um laço de verdade, e eu não tenho favorito pra mim, todos são maravilhosos, até mesmo fora do chapéu de palha. Então é a deixa pra gente falar do quão maravilhoso é a escrita do Oda nos personagens, principalmente no chapéu de palha. Uma das coisas que me prendeu muito em One Piece também foi isso, foi como você se sente meio que parte do bando também. É muito legal como o Oda trabalha essa amizade de todos eles. Todos ali dariam a vida pra salvar alguém do bando. É uma amizade muito bonita de você ver e te inspira, assim, tipo, a ser um amigo melhor, tá ligado? Você vê o Luffy declarando guerra ao governo mundial lá em Enies Lobby pra salvar a Robin e você fica, mano, que bagulho foda. Ele tá disposto a puxar briga com quem quer que seja porque ela decidiu entrar no bando dele e é amiga dele. É muito legal você ver como a Robin muda depois disso. Porque ela nesse arco fica toda relutante, falando não tem pra que eu ficar com vocês. Eu só vou ser um peso. Eu vou me entregar aqui, eu vou morrer. E não tem por que vocês se importarem comigo. E o Luffy vai lá e mostra, minha filha, você é uma de nós, você é uma chapéu de palha, resolveu lutar do meu lado, você é uma de nós. E eu morro, mas eu tento trazer você de volta. E a partir daí, a Robin muda. Tipo, é muito legal ver como ela realmente se sente confortável no bando. Em Zou tem aquela cena, né, dela falando, não tem por que eu me preocupar, porque eu tenho pessoas muito fortes pra cuidar de mim. E tipo assim, é muito legal você ver essa evolução da personagem, de uma personagem que, né, depois de você ver a história, você vê que ela não confiava em ninguém, ela achava que todo mundo ia trair ela. E de repente, ela encontra simplesmente as pessoas mais confiáveis do planeta inteiro, que são os Chapéus de Palha e o Luffy. É lindo de ver essa amizade que todos eles têm e é muito legal que todos parecem ser parte de uma coisa só, sabe? Eu não consigo sentir que um personagem, ele tá meio de fora, sabe? Você sente que, mano, aquilo ali é uma família. O Oda pode deixar alguns personagens de lado ali, né? Tipo o Frank, né? Que, né, tá meio jogado aí, tem os personagens meio jogados, mas mesmo assim você continua achando que eles realmente se amam e são totalmente leais uns com os outros. Agora, o Fusquinha Preto diz: acho que posso dizer que o One Piece me moldou, me mostrou o que realmente é ser companheiro, mostrou que nem sempre podemos fazer tudo sozinhos e que não devemos sentir vergonha de pedir ajuda. Muitos outros ensinamentos, mas até hoje, a fala do Ace antes de morrer é o que mais me tocou no anime. A fala do Ace, que é, né, que ele não poderia testemunhar o Luffy alcançando o sonho dele, que me deixou arrepiado só de lembrar. Mas continuando nessa, né, de falar do Chapéu de Palha, eu acho que é muito interessante esse ponto que ele toca, que é, me mostrou que nem sempre podemos fazer tudo sozinho. Se você presta atenção, o Luffy nunca ganha uma batalha sozinho. Ele sempre tem ajuda de algum dos seus companheiros ou alguém, né, que ele conhece na ilha. Ele sempre tem a ajuda de alguém, ele é sempre ajudado. E algumas pessoas poderiam argumentar, mas isso enfraquece o personagem, porra, ele não consegue fazer nada sozinho. E eu acho que ao contrário, isso engrandece. Ele tem uma fala, se eu não me engano é em Arlong Park, que ele diz: eu não sei cozinhar, eu não sei navegar, eu não sei cortar coisas e eu não sei mentir.
E é muito foda isso, porque mostra como ele valoriza os seus companheiros e ele é uma mensagem pra gente, tipo, realmente, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. É por isso que eu sou tão contra esse discurso de que se você quiser chegar em algum lugar, só depende de você. Porra nenhuma. Nem se você se esforçar muito, você chega em qualquer lugar sozinho. E eu acho muito legal como One Piece sempre reforça isso. E essa fala do Luffy, eu acho que é uma das melhores do anime inteiro, sabe? Porque ele entende. Ele não tem que chegar lá em Laugh Tale e achar One Piece e se tornar o rei dos piratas sozinho. Que graça teria isso? Que graça teria passar por ilhas e ilhas e viver experiências sozinho, sem ter alguém pra dar uma risada junto, sem ter alguém pra fazer bobagem. Uma das cenas mais incríveis de One Piece pra mim é em Skypiea, onde todo mundo tá se divertindo na fogueira. E é isso, é companheirismo, é amizade, é compartilhar a felicidade com os outros. Isso é a base da vida de um ser humano. Assim como o Sol fala pra Robin no flashback dela, a gente não nasceu pra ficar sozinho. A gente tá aqui nesse mundo pra compartilhar experiência, pra compartilhar momentos. Sejam eles felizes ou tristes. Tem uma frase que eu já ouvi do Luigi, que é um criador de conteúdo que eu acompanho, que é: felicidade compartilhada é felicidade em dobro. E tristeza compartilhada é tristeza diluída. E eu acho que isso se encaixa muito bem em One Piece. A gente não precisa passar por momentos tristes sozinhos. E se a gente vai passar por coisas felizes, é sempre bom ter alguém do seu lado pra compartilhar essa felicidade. E eu acho que o One Piece consegue capturar isso brilhantemente. E eu acredito tanto nisso que eu até quase me emocionei aqui falando sobre isso. Mas enfim, vamos continuar. E pra finalizar, então, eu acho que a gente pode acabar com esse relato que eu recebi no meu Instagram, que eu também postei o vídeo. Inclusive, eu queria pedir aqui pra vocês me seguirem no Instagram, porque eu quero começar a postar coisa lá, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, eu tenho vergonha de postar alguma coisa lá, e as pessoas que me seguem, né, que são pessoas da minha escola, que eu estudei junto, me julgarem. Então me sigam lá no Instagram, por favor, @gabriaras, tá aí na descrição, pra mim me sentir um pouco mais confortável em começar a postar conteúdo lá, porque é uma rede social que eu acho bem bacana e que dá pra gente ter um contato mais próximo, beleza? Sigam eu lá. Mas vamos pro relato. O Alex Rodrigues, eu acho que é o nome dele, disse: porque me faz rir, chorar, desejar um futuro melhor, querer ser melhor para mim mesmo e para os outros. Há sempre uma lição a aprender, uma dificuldade a ser superada. E eu queria acabar com isso porque eu acho que resume basicamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo, principalmente, né, sobre o que eu acabei de falar, que é essa lição de vida. One Piece, por mais maluco que seja, ele ainda tá falando sobre a humanidade. Mesmo que você tenha um vilão que é, sei lá, de 7 metros de altura e que consegue se tornar um dragão, ainda é uma obra que retrata sobre a humanidade. Fala sobre opressão, fala sobre racismo, fala sobre você acreditar nos seus sonhos, como você tem que ser a pessoa que mais acredita neles. Se você não acreditar nos seus sonhos, ninguém vai. O Oda faz isso, né, com seus personagens, de usar eles como catalisador para falar sobre alguma coisa. Então, ele usa o Sanji para falar sobre a fome, ele usa a Nami para falar sobre o amor familiar. Não é porque a pessoa não é do seu sangue que ela não pode ser seu pai ou sua mãe, ou ser a sua família. A Robin é muito sobre solidão, o Brook é sobre solidão, o Zoro é sobre determinação. Todos ali têm um papel que reflete algo do nosso mundo. É o Oda pegando algum elemento da nossa sociedade, do nosso mundo, transformando ele em algo mágico, em algo incrível, em algo lúdico, mas que no final é só um reflexo de algo real. Vendo One Piece e lendo One Piece, eu me motivo a ser uma pessoa melhor às vezes, sabe? Porque você se inspira, você vê qualquer personagem fazendo algo bom e você fala, caraca, é isso, sabe? Isso é foda, sabe? É esse tipo de pessoa que eu deveria estar tentando ser, né? Mas enfim, eu acho que eu falei demais, eu não sei se eu me embolei muito no começo, eu tô fazendo isso aqui no improviso, eu geralmente tenho um roteiro, mas eu tentei fazer aqui no improviso pra ver como é que vai. Mas é isso, esses foram alguns dos relatos que eu recebi e que eu achei interessante trazer pra cá pra gente debater alguns aspectos de One Piece. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder outro vídeo. Me sigam no Instagram, por favor, que eu quero começar a postar coisas lá. E eu acho que é isso. Obrigado se você teve paciência de assistir o vídeo até aqui. Deixa nos comentários se você tem algum relato interessante com One Piece, do porquê você ama tanto One Piece. Se você não gosta muito de One Piece, deixa a sua opinião também. Fala aí, tipo, pô,
One Piece é até legal, mas isso aqui me incomoda, eu não gosto disso. Só seja respeitoso, né? Tanto você que não gosta, tanto você que gosta e vê alguém falando que não gosta. Sejam respeitosos com todo mundo, porque é isso que o Luffy faria, tá? O Luffy seria respeitoso com todo mundo, a menos que ele seja um belo de um arrombado. Bebam água, porque é importante. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tamo junto.